Jornal da República e Última Hora, direto da Barra da Tijuca, onde está acontecendo uma reunião familiar com o Tarcísio Mota, pré-candidata a prefeito, e com a pré-candidata a vereadora Luciana Boater. É um nome bem bonito, um nome difícil no francês, mas é um nome que dá trabalho na Câmara de Vereadores, né? Fala pra gente um pouco dessa luta que você tem enfrentado aí na Câmara de Vereadores. Bom, a nossa luta na Câmara de Vereadores, ela de um lado é enfrentamento ao projeto de cidade do Eduardo Paes, luta contra as privatizações, em defesa, né, do meio ambiente, do planejamento urbano, e por outro lado a gente também enfrenta a extrema-direita lá na Câmara Municipal, né, que vem fazendo uns enfrentamentos e tenta sempre polarizar com o PSOL, né? Em pautas polêmicas, pautas ditas comportamentais, esse embate também se dá de forma bem recorrente. Mas é um desafio também da gente apresentar o nosso projeto político, que é diferenciado, tanto da extrema-direita como o que Eduardo Paes representa no município. Eu fiquei assustado aqui com os dados que considero de um estudo da UFRJ, você como professora, 500 mil pessoas no Rio de Janeiro estão passando fome, é isso? Então, essa pesquisa mostra como a insegurança alimentar virou um padrão, né? A insegurança alimentar, especialmente o Brasil, que é um país que é grande produtor de alimentos, que tem grande possibilidade, né, de acesso a terras, ao plantio, como pode o Rio de Janeiro e o Brasil estarem nessa situação? E, para mim, isso é falta de uma política pública, direito à alimentação saudável, promoção, né, de construção de hortas urbanas e pensar o direito à alimentação como um direito que deve ser garantido para todos os cidadãos, né? Que a gente vê hoje uma cidade excludente, uma cidade desigual e um prefeito que não pensa na população, né? Eu acho que esse é o que a gente avalia dessa política do Eduardo Paes. Não é razoável esse número enorme de pessoas. E a gente sabe que boa parte também, por exemplo, das crianças se alimentam exclusivamente das escolas, ou seja, né, as escolas também como esse lugar que ainda estão reduzindo essa situação da fome no Rio de Janeiro, mas precisa ter uma política pública para garantir o acesso à alimentação. Luciana, esse plano diretor que foi votado agora foi um grande avanço em algumas áreas, mas tiveram alguns retrocessos. Como é que você avalia esse plano diretor na questão das construções, das liberações ambientais? Então, o plano diretor, ele veio chancelar esse projeto do Eduardo Paes, que na nossa avaliação não vai resolver o problema urbano da cidade e vai agravar outros problemas. A ideia de negociar, que é as operações urbanas consorciadas, que negociam construção, por exemplo, na área do centro da cidade, em troca de autorização de construção, de ampliação de padrões também de limites de construção urbana em bairros como Barra da Tijuca, Botafogo, Zona Sul, vai ser um problema da cidade, porque a gente vai ter uma expansão muito grande sem que se tenha sequer um estudo de impacto de vizinhança. Então, para mim, esse plano diretor ele tem muitos problemas porque ele não está pensado no interesse da maioria da população, ele está pensado no interesse das construtoras com as quais o Eduardo Paes foi lá e fez acordo. Aqui na Barra da Tijuca, por exemplo, aqui no coração da Barra da Tijuca, tinha uma floresta ali como é que chama aquela rua? Evandro Lins Silva. Do dia para a noite destruíram a floresta e estão levantando prédios. Essas licenças, como é que elas são feitas? Como é que tem sido o trabalho para combater isso? Diante tem quase 300 prédios sendo levantados aqui na Barra da Tijuca no Recreio e sem nenhum, como você falou, estudo do impacto que vai dar no trânsito, no esgoto. Aonde vai fluir isso? Então, a gente está com uma especial preocupação com essa questão do licenciamento ambiental, porque a gente está vendo que tem construções que jamais poderiam ter sido autorizadas, que não tem nenhuma forma de compensação ambiental, tanto que a gente entrou com um pedido de CPI do licenciamento urbano e ambiental para ver como a prefeitura tem falhado nessa fiscalização. E, por outro lado, a gente está vendo aqui na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, simplesmente destruição de espaços que deveriam ser protegidos como espaços que o meio ambiente deveria, está sendo ali tutelado nesse sentido de garantido, mas está sendo priorizado a destruição desses espaços
para construções, ou seja, todas as regras de licenciamento ambiental estão sendo flexibilizadas para uma lógica de um desenvolvimento predatório. E o governo Eduardo Paes precisa ser investigado, a gente já protocolou ao Ministério Público essas denúncias, aqui na Lagoa, né, de Jacarepaguá, aterros na Lagoa, terrenos na Avenida Ayrton Senna também, na Evandro Lins e Silva, a gente tem mais de 15 denúncias no Ministério Público dessas licenças concedidas irregularmente, tanto urbanas como ambientais, e a gente precisa ter essa resposta do Ministério Público. Houve a decisão agora do STF mudando o assunto sobre a questão da descriminalização das drogas. A gente sabe que o seu mandato trabalha muito nessa questão. Qual é a sua opinião? O que você tem a falar sobre isso, sobre a medicina, o uso da cannabis? Então, a gente eu venho acompanhando esse tema há muitos anos, é um tema meu de pesquisa, como professora, como pesquisadora. No município, a gente apresentou um projeto de lei para garantir o acesso democrático pelo SUS da cannabis medicinal, ou seja, da maconha como medicamento já comprovado cientificamente para várias doenças. Em especial, a gente verifica na questão de uma epilepsia refratária, mas também trata de ansiedade, depressão, da questão hoje também de uma melhoria das condições do autismo. Então, hoje você já tem, e essa política para o SUS municipal poderia gerar, inclusive, uma economia por meio de licitações que poderiam melhorar, inclusive, tanto o acesso como o custo para a prefeitura, porque hoje a prefeitura ela é obrigada a acatar ordens judiciais de fornecimento de cannabis medicinal, mas você não tem ainda toda uma lógica de aquisição por forma de pregões, por forma de que o poder público possa adquirir, né, no mecanismo com melhor economia possível. Mas ainda é um tabu, a gente vai mais além. As minhas pesquisas, eu tenho um posicionamento público a favor da legalização da maconha, porque a gente entende também que essa é uma questão de segurança pública e precisa ter trabalhado na ótica da saúde e não da segurança e da repressão. Tá? Então, a decisão do Supremo foi um certo avanço ao retirar da esfera penal a questão do usuário de maconha, mas a gente vê com muita perplexidade que o Supremo não dirimiu todas as dúvidas. É uma decisão que está sendo contestada no parlamento, ainda está muito instável essa decisão, mas a linha da decisão é correta, no sentido de que a gente defende que não haja essa criminalização, que seja uma questão do usuário, seja um tema de saúde pública, de acesso a tratamento e de uma política de informação, de prevenção ao abuso, e não de tratar o usuário como criminoso. A gente costuma dizer, o usuário não é criminoso, tem que ser uma política de saúde e não uma política penal. A PM não tem nada a ver com o usuário, a PM devia estar combatendo crimes mais graves e não perseguindo usuários e pequenos usuários na cidade do Rio de Janeiro. Luciana, a sua área de formação é direito, mas você sempre esteve no meio acadêmico e sabe da importância que é a educação de base, a educação da criança, as creches, porque é a fase que a pessoa mais aprende, cientificamente falando. O que você acha que tem que ser feito aqui, nesse mundo moderno que a gente vive, onde está todo mundo conectado? O que precisa ser feito para melhorar a educação do Rio de Janeiro? Tem uma coisa que você falou que é muito importante, tem uma luta por creche que é necessária para a criança e para a mulher também trabalhadora, que precisa deixar seus filhos no espaço seguro. Nós temos hoje 13 mil crianças sem acesso à creche na fila de espera na cidade do Rio de Janeiro. Nós precisamos trabalhar a educação infantil, valorizar o profissional, porque quanto antes a criança entrar, né, na escola, mais condições ela vai ter, inclusive, de ter uma melhor condição de desenvolvimento e aprendizado. Então, a gente entende que a valorização da educação, em especial da educação infantil, da educação básica, que é a competência da prefeitura, tem que ser prioridade. Não pode ser vista como um custo, não pode ser tratada como uma contratação temporária de professor. A gente precisa de investimento, profissionais dedicados e uma ampliação do acesso, em especial na primeira infância, mas uma garantia de que também, no momento das avaliações, o professor possa, inclusive, construir um método, uma pedagogia para garantir a permanência dessas crianças na escola, porque a gente sabe que a evasão escolar também acaba causando muitos dos problemas que a gente verifica numa juventude que muitas vezes vai estar desempregada, vai estar em empregos precarizados e adultos também. Então, para a gente poder ter profissionais também com maior formação e que possam ser
ter um direito à educação garantido, a gente vai ter também um desenvolvimento econômico e social muito mais amplo do que se tem hoje. Luciana, para finalizar, vamos falar um pouco do seu mandato, que é um mandato mais curto, que na última eleição você bateu na trave por 100 votinhos, você ficou de suplente e assumiu a responsabilidade de assumir a vaga do candidato a prefeito, hoje deputado federal, Tarcísio Mota. Como é que foi essa responsabilidade? O que pode se esperar aí da pré-candidata Luciana para os próximos 4 anos, se reeleita for? Então, a gente teve 1 ano e 5 meses até agora de muito trabalho, dedicação intensa, assim, aprovamos projetos de leis, fizemos uma fiscalização, eu visito semanalmente as escolas, isso foi uma continuidade do mandato Tarcísio, porque eu também assumo como titular da Comissão de Educação. Então, a gente está fazendo esse investimento num trabalho árduo e a gente espera aí, como pré-candidata, buscando a reeleição, a gente espera poder efetivamente dar continuidade a esse trabalho, que ainda teve um tempo muito curto, com bons resultados, mas aprofundar e sedimentar esse trabalho que foi iniciado. E a substituição do Tarcísio, eu como professora, para mim é natural, né, também essa dedicação à educação, e a gente quer poder dar seguimento a esse trabalho. Muito obrigado, Luciano, pelo carinho, parabéns aí pelo trabalho. Última hora, notícia levada a sério.